Bolsonaro e Lula não saem da boca do povo. Nas vésperas aí das eleições e do segundo turno, o Brasil está completamente polarizado e esse é o assunto geral. Os dois candidatos têm opiniões divergentes sobre tudo. Mas o que será que eles falam sobre o Bitcoin? Será que algum deles é melhor para o Bitcoin? Então bora conferir tudo o que eles já falaram e analisar o que cada um pensa. Então vamos começar pelo atual presidente, o Bolsonaro. Vou deixar aqui um trecho para vocês conferirem. O que você acha da Bitcoin? Eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria algum movimento eu vou nesse perguntar sentido? para o Paulo Guedes, que eu não sei o que é Paulo Bitcoin. Guedes, deixa quieto. O PG, não sei o que é, não Deixa sei o quieto. que é Bitcoin, não sei o que é isso. Como vocês viram aí no corte, o Bolsonaro já afirmou que não entende nada sobre o Bitcoin e deixa o assunto aí nas mãos do Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele falou isso enquanto criticava uma iniciativa da FUNAI de ensinar os índios a mexerem com o Bitcoin. Um dos projetos que a FUNAI tinha antes do Bolsonaro entrar no poder era uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UFF. Dentro desse projeto tinham 16 iniciativas, mas a que o presidente criticou foi a criação de uma criptomoeda própria para os indígenas. O projeto ele não chegou a envolver o Bitcoin em si, mas é comum boa parte das pessoas, inclusive aí o Bolsonaro, confundir Bitcoin com qualquer outra criptomoeda e achar que elas são a mesma coisa. E quem nos acompanha há mais tempo já sabe bem essas diferenças. O projeto ele foi, no final das contas, cancelado em 2020 e a criptomoeda não saiu do papel. No fim das contas, não tinha nada a ver com o Bitcoin. Bom, o Bolsonaro ele segue as orientações do Paulo Guedes, quando o assunto é economia, e é aí que se encaixa o Bitcoin. E o Guedes ele tem os olhos todos voltados totalmente para taxação, ou seja, colocar impostos nos pagamentos em Bitcoin. Em maio desse ano, ele chegou a falar sobre algo chamado Digitax, um imposto digital sobre Bitcoin e criptomoedas. Segundo ele, empresas que praticam camelódromo virtual, ou seja, que trazem produtos mais baratos de outros países e liquidam as vendas em Bitcoin, fazem isso para que o governo não consiga rastrear e cobrar imposto. Como se as pessoas fossem parar de fazer muamba, né? Isso acontece desde sempre, seja em real, em dólar, em Bitcoin, ou seja, taxar o Bitcoin só vai fazer os muambeiros usarem outra moeda, ou até escambo, simples assim, porque eles não vão desistir desse tipo de operação que eles fazem. Mas ele também admitiu que também não sabe, e que a Digitax é uma possibilidade que está sendo estudada. E como sempre, políticos adoram inflar a própria bolinha. Segundo Guedes, bom mesmo é o Real Digital, a CBDC brasileira que é tão importante para a população. Importante, né, para o Banco Central e para os bancos comerciais, para eles acabarem com a privacidade, com a autonomia e a soberania das pessoas sobre o próprio dinheiro, né? Até travas contra saques o Real Digital vai ter caso aconteça uma corrida bancária. O próprio vice-diretor do FMI recentemente comentou sobre como as CBDCs podem direcionar e, de certa forma, controlar como as pessoas vão poder usar o próprio dinheiro. Assiste aí. Those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Mas voltando aos candidatos, o Lula não fica muito distante do Bolsonaro e do Guedes. Apesar de nunca ter feito nenhuma afirmação direta ao Bitcoin, o assunto está rondando ele o tempo todo. Nas eleições esse ano, o Lula teve apoio do Henrique Meirelles, o ex-presidente do Banco Central, durante os mandatos aí do Lula, né? E ele também tem uma carreira conhecida no sistema bancário, assim como na política, e foi até candidato a presidente em 2018. O Meirelles, ele recém assumiu participação no conselho da Binance, como uma forma da empresa se aproximar aí dos reguladores. O próprio CZ, CEO da Binance, deu um rolê aí e fez uma reunião com o governador de São Paulo, o João Dória. Olha como a Binance está mexendo aí seus pauzinhos na direção da política. Então, caso Lula seja eleito, Meirelles pode ser essa ponte entre reguladores e uma das maiores exchanges do mundo. Mas isso em nada tem a ver com o Bitcoin também. A Binance está fazendo essa aproximação por interesse próprio para estar próxima dos reguladores quando a regulamentação acontecer. Então, caso Lula seja eleito e Meirelles tenha algum cargo aí no governo... essas conexões podem ter alguma influência no novo governo. Então, o segundo ponto é que não o Lula, mas o Instituto Lula deu um curso sobre Bitcoin, criptomoedas e NFTs. O curso foi gratuito e ministrado por um professor da UFC,
com o objetivo de oferecer formação introdutória que possibilitasse pensar sobre esse assunto com mais capacidade analítica e sem fins eleitorais. Isso mostra que por mais que Lula ainda não tenha falado nada sobre Bitcoin, com certeza o Bitcoin está aí nas pautas do seu instituto e da esquerda. Bom, a única vez que o Lula falou mais diretamente sobre o Bitcoin foi numa entrevista recente sobre quem deveria regular o mercado de criptomoedas. Mais uma vez, aquela misturinha básica, né, entre Bitcoin e criptos. O Lula tirou o corpo fora e falou que essa seria uma função do Banco Central Independente e não comentou mais nada. Mas então agora vamos olhar os pontos econômicos e que estão sim relacionados com o maior problema que o Bitcoin tenta resolver, a impressão desenfreada de dinheiro operada pelos bancos centrais, destruindo aí o poder de compra de todos. Durante o governo Bolsonaro, houve um aumento de 50% da base monetária. Isso quer dizer que metade dos reais que estão em circulação hoje são fruto da expansão monetária feita em 2020 durante a crise do Covid. O resultado foi uma inflação chegando em 10,6% em 2021 e só desacelerando após o aumento da Selic para os atuais 13% ao ano e sem previsão de redução. Ou seja, quando a crise aparece, a impressora entra no modo turbo e depois, para puxar o freio de mão da inflação, só aumentando os juros. Mas o Lula não faria nada muito diferente. Durante os últimos 25 anos do real e durante os mandatos de Lula e Dilma, de 2013 a 2016, a impressora continuou funcionando constantemente. E olha como a rampa é crescente a impressão de dinheiro justamente nesse período, de 2003 a 2016. Então, provavelmente, o Lula não teria feito nada diferente durante a crise do Covid. Ele mesmo comentou em entrevistas que tinha sim que imprimir dinheiro para conter a crise do Covid. Então, no quesito impressora, ambos teriam feito a mesma coisa. Os dois apoiam ligar o turbo das impressoras ao invés de reduzir gastos e ter responsabilidade fiscal. Então, no fim das contas, a população é quem racha a conta aí com o aumento dos preços e depois com endividamento crescente quando sobem as taxas de juros para conter a inflação que eles mesmos criaram imprimindo dinheiro. Então, nesse sentido, tanto a esquerda quanto a direita usam as mesmas táticas. Beleza, eu já comentei o que cada um pensa, mas qual seria o melhor para o Bitcoin, Lula ou Bolsonaro? E a resposta é nenhum. Ambos são políticos trabalhando para os seus próprios interesses. Então não importa se é esquerda, direita, políticos sempre vão querer mais impostos, taxações, regulações, ao invés de gastar menos e ter um mandato mais responsável. Gastar menos e ser responsável fiscalmente não dá voto, não aparece nas notícias e ainda entrega de mão beijada estabilidade para o próximo que assumir. Então a política no Brasil ela não incentiva a responsabilidade, ela incentiva a corrupção, o toma lá da cá e o bate-boca por picuinha que não faz a menor diferença. Então o objetivo aqui desse vídeo não é defender um candidato ou outro, é mostrar que Bitcoin está além do Estado, ele funciona independentemente dele, é apolítico e de nenhum país. Então não faz diferença para a rede Bitcoin quem é o presidente do Brasil, porque nenhum presidente consegue controlar ou destruir o Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin resolve problemas que políticos não conseguem resolver há séculos. Garante transparência, previsibilidade e confiança que as políticas monetárias não vão ser corrompidas por interesse político. Então, o Bitcoin tira a política do dinheiro e isso é extremamente poderoso, de uma forma que a maioria das pessoas ainda não entende. Então, o Bitcoin ele vai estar sempre lá como uma boia salva-vidas para os brasileiros, para os argentinos, colombianos, americanos, europeus, africanos, para todos, independentemente da vertente política, porque o Bitcoin serve às pessoas e não a governos, ao contrário das fiats. É por isso que mesmo que ganhe Lula ou Bolsonaro, o Bitcoin ele não muda, ele vai estar sempre à disposição, incensurável, descentralizado, imutável e principalmente apolítico. Ninguém muda o Bitcoin, é o Bitcoin que muda as pessoas e a sua forma de pensar e de ver o mundo. Por isso, saia da caixinha Fiat e opt out.